Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. A leitura de hoje está na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero agradecer, não podia deixar de agradecer, e a oportunidade é essa, agradecer aos irmãos pelas orações que fizeram em favor da minha mãe e da minha família. Então, em nome da minha família, em nome de todos, eu quero agradecer, porque foram as orações dos irmãos, o carinho e o amor que demonstraram num momento de muita dor, de muito sofrimento para a minha família. Isso nos deu força. Então eu quero agradecer primeiro a Deus, primeiro ao Senhor, que colocou vocês na minha vida, uma nova família. Agradecer a Cristo, que deu a vida por mim e deu por nós também. E agradecer aos irmãos que realmente me deram força, me fortaleceram. Eu senti isso no coração. Então eu não poderia deixar de dizer isso para vocês, dar esse testemunho. O carinho e o amor que vocês dedicaram a mim e às suas orações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Vamos à leitura então da palavra do Senhor. Repetindo, Tiago 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É a palavra do Senhor. Amém. Cláudio. Muito bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã. Eu não queria só introduzir dessa maneira, mas também ler o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, que diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que Deus possa estar conduzindo os nossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, queremos, Senhor, te agradecer de todo o nosso coração, alma, entendimento e força, por estarmos aqui na tua casa nessa manhã. Agradecidos ao Senhor pelo Senhor ter nos trazido aqui em segurança e com saúde. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu, por ter nos protegido, nos guardado de todo o mal. Queremos nesse momento, Senhor, agradecer pela tua palavra, pedindo que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações, mentes, e que possamos, acima de tudo, agir como Jesus, viver a sua palavra na nossa caminhada rumo aos céus. Te damos graças e te bendizemos no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Não sei se vocês perceberam, mas aqui em cima está escrita uma frase que faz o tema dessa mensagem. Está escrito: feliz e abençoado ano novo. É o que eu desejo a vocês. Só que mais um ano se passou, 2024 se foi. Há alguns dias, há exatamente 12 dias, 2024 nos deixou. E Deus, Ele está nos dando um ano novo. Um ano fresquinho, saído do forno. Eu sei
que já tem 12 dias. Então nós não temos mais 365 dias, temos apenas 353. Mas quando esse ano nasceu, além de 365 dias, nós tínhamos 8.760 horas e 525.600 minutos para desfrutar. A pergunta é, o que eu e você nós vamos fazer com isso? No sentido, esse ano de 2025, ele pertence a Deus, porque foi Ele que nos deu. Num outro sentido, o ano pertence a nós, para usá-lo ou fazer como muitos fazem, desperdiçar. Então, para ressaltar a preciosidade de um ano novo, gostaria de fazer um exercício de reflexão com todos aqui. Vamos refletir no seguinte tema. Todo mundo aqui pensando da seguinte maneira: se eu tivesse só este ano para viver, o que aconteceria se um médico dissesse assim: põe em ordem os teus negócios, porque você não vai passar de 31 de dezembro de 2025? Isso poderia acontecer, você sabe, né? Qualquer um aqui, adulto, jovem, mais jovem, criança, adolescente. Porque Provérbios 27:1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. E o versículo 14 nos diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. É o versículo 14 do texto lido que o Marden nos leu. Será que saber que nós teríamos apenas um curto período de tempo para viver daria um outro sentido, faria diferença em nossas vidas aqui? Encarar a realidade do fim da vida, com certeza, poderia fazer muitos de nós pensarmos seriamente em nossas vidas e fazermos as mudanças necessárias. Quando o rei Ezequias, ele teve uma doença mortal, o profeta Isaías chegou perto dele e disse, segundo Reis 20, versículo 1, assim diz o Senhor, determinado, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ponto final. Então esse é um bom conselho para nós. O que aconteceria se fosse dito a nós, você só tem 2025 para viver? Uma situação hipotética que pode ou não ser a verdade. Então, levantada essa questão, vamos ver agora algumas mudanças, pelo menos 3, que nós poderíamos decidir a adotar. Primeira mudança, valores aprimorados. Muitas coisas que parecem importantes para nós, agora seriam reduzidas à insignificância, coisa pouca, coisa rala. As palavras do apóstolo João, teriam um sentido muito mais profundo. Se você abrir a sua Bíblia, nós vamos ler rapidamente, 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, diz exatamente as seguintes palavras: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Traduzindo, não presta. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então esse texto teria um sentido muito mais profundo se estivéssemos nessa situação. Para mim, para nós, o mundo estaria passando em um ano. Por isso, as atrações mundanas, as seduções mundanas, os prazeres mundanos não deveriam exercer em nós qualquer poder.
o mesmo apelo que teria feito no passado. A minha e a nossa preocupação primordial seria permanecer eternamente. Então, tudo o que eu puder fazer para permanecer eternamente durante esse ano 2025, ou pelo menos, deveríamos ter esse valor mais exacerbado. Então, esse enfoque iria mudar a nossa vida, nossa visão em geral. Primeiro, não ficar tão impaciente diante de questões insignificantes, coisas que nós nos pegamos muitas vezes. Coisas pequenas que nos irritam, pareceriam sem importância. Deveríamos decidir ser mais pacientes, compreensivos, bondosos e amorosos, como Jesus o foi. E como Ele é, melhor dizendo. Atos não feitos e palavras não ditas, com certeza seriam expressos. Perdão seria dado, o amor ficaria em evidência. Segundo, aproveitar a vida de maneira adequada, não como o mundo. O propósito de Deus é que nós desfrutemos a vida. De que forma? Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Não é para viver a vida curtindo adoidado, porque isso vai nos levar para o buraco. E ele também escreveu, no mesmo Filipenses capítulo 4:4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Muitos de nós temos tomado o caminho errado. Esse mundo e tudo que nele há foi feito para servir o homem, mas muitos se tornaram servos dele, escravos, para ser mais exato. Ficamos tão ocupados, às vezes, com o trabalho, que não temos tempo para viver da maneira adequada, para desfrutar a vida. Presumindo que teríamos anos pela frente, raramente nós encontramos tempo para desfrutar a vida, como nós lemos aqui. Mas com apenas só mais um ano de vida, nós arranjaríamos tempo. Quantas vezes nós nos pegamos falando: não tenho tempo para tal coisa, não tenho tempo para isso. Mas quando você quer algo de todo o seu coração, quando você deseja ardentemente alguma coisa, você arruma um tempo de onde não tem. Você arruma. Então, por que Cristo, o Senhor, não pode ter o nosso tempo? Tem uma canção que diz o seguinte, uma canção de amor: Você é meu universo e eu quero te colocar sempre em primeiro lugar. É o rapaz falando com a moça. Alguém já ouviu essa canção? Ela é americana. Por que Cristo não pode ser o nosso universo? Já pensou nisso? Por que eu não coloco Ele como o primeiro objeto de amor da minha vida? Pensemos nisso. Se o mundo pode cantar algo bonito desse jeito, por que nós não podemos viver na plenitude essa beleza com Cristo? Lembrando que nós temos só mais um ano de vida, não é? Então, essa nova visão geral não só nos daria uma perspectiva do mundo, como também permitiria uma avaliação de nós mesmos. Nós sabemos avaliar os outros, mas nós sabemos nos avaliar? Muitas vezes não. E muitas vezes nos avaliamos de maneira errada. Alguns de nós não diminuímos o ritmo porque no íntimo pensamos que a vida não segue adiante sem nós. Somos tão importantes, tão essenciais, que se eu parar, o mundo para. E não é bem assim. Mas agora teríamos de encarar o fato de que dentro de um ano a nossa vida iria desaparecer.
Então, por que nos fadigar com coisas que são relativamente sem importância? Terceiro ponto, usar o tempo com mais sabedoria. A maioria de nós gastamos o tempo como se tivéssemos um estoque inesgotável dele. Nós não damos conta de como o tempo é valioso. Desculpa falar o que eu vou dizer, mas quem faz hemodiálise sabe o que é. Quem está na cama de hospital sabe como é que é. Graças a Deus gozamos de plena saúde. Vamos dar valor ao tempo que temos. Benjamin Franklin foi um estadista americano que ele disse o seguinte: amas a vida? Então, não desperdice o tempo, pois é dele que a vida é feita. Quando a gente nasce e os anos vão passando, nós achamos, nós estamos ficando jovens. Eu sou jovem. Muitos aqui, todos aqui o são. Só que, na verdade, o relógio está indo no sentido de fim de vida. Você já percebeu que cada dia é um dia a menos e não a mais? Fica a dica. Paulo disse, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. O texto original poderia ser traduzido nesse remindo o tempo por comprando a oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Muitos de nós temos projetos que gostaríamos de concluir, mas dizemos que não temos tempo para ele. Não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo porque é importante. Cuidado. Na verdade, desperdiçamos tempo suficiente para realizá-los. Eu li, certa vez, a respeito de um homem que ele escreveu mais de 20 livros sem que isso interferisse no seu trabalho regular. Como é que ele fez isso? Ele se levantava 1 hora mais cedo todos os dias e passava essa hora escrevendo. Interessante. Que tarefas nobres poderíamos fazer para o Senhor, realizando com o tempo que nós temos desperdiçado? Com 1 ano de vida, cada minuto seria um presente precioso a ser usado na sua totalidade. Quarto ponto desse valores, o mais importante de tudo é que o nosso novo juízo de valores nos ajudaria a pôr as coisas espirituais em primeiro lugar. Pôr o importante no lugar de importante. Mateus 6,33, Deus sempre quis que nós tivéssemos essa prioridade. Mas a maioria das pessoas tem se desviado dos planos e propósitos de Deus, entronizando o seu eu, o seu querer, a sua vontade. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Infelizmente. Com a natureza temporária da matéria tão evidente, nossa vida deve se concentrar no eterno. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto. Por exemplo, Mateus 16:26, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essa é uma passagem que teria um significado mais profundo para nós. Com certeza, a nossa visão geral de valores mudaria se tivéssemos só mais 1 ano de vida. Segundo ponto, cuidar do futuro. Ué, Cláudio, mas que futuro se só tem 1 ano? Mas é futuro. Deveríamos perguntar a nós mesmos, que responsabilidade precisam ser cumpridas antes que eu parta dessa vida? Claro, eu pensaria na minha família em primeiro lugar, tentando garantir o melhor bem-estar físico possível para eles. Por quê? Porque 1 Timóteo 5:8 fala, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da própria casa,
tem negado a fé e é pior que o descrente. Esse é ruim mesmo. Mas o bem-estar espiritual deles deveria ser a nossa primeira preocupação. Certo sábio falou o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Salomão disse isso, Provérbio 26, 2. Uma das melhores maneiras de cuidar da obra do Senhor seria salvar almas que poderiam levar avante a obra do Senhor na nossa cidade e no nosso bairro. Devemos nos esforçar para fazer de tudo para conduzir uma alma a Cristo nesse nosso último ano de vida. Certa vez eu vi um irmão falando o seguinte: se cada um conseguisse trazer uma alma para Cristo, no final do ano, seríamos o dobro. É algo a se pensar. Deus disse que a sua palavra não volta para ele vazia, Isaías 55, 11. E que o batismo é o resultado natural do ensino, Mateus 28, 19. Mas como pode haver batismo se não há quem pregue? Como pode haver fé se não há exposição da palavra? Que a Bíblia diz que a fé vem pela ouvir a pregação do Senhor. Além disso, ele mostrou que dá portas grandes de oportunidade àqueles que as procuram. Ronaldo mesmo falou isso lá em 1 Coríntios 16, versículo 9. Paulo pedindo para os irmãos orarem porque uma grande porta de oportunidade havia sido dada. Quantas portas têm sido abertas para nós fazer isso e a gente dá as costas para elas? Então eu creio que se alguém deseja de fato salvar uma alma num ano, com certeza Deus vai nos dar essa oportunidade. Esse esforço em salvar almas seria a maior contribuição que eu, você, nós poderíamos fazer pelo bem-estar do mundo. Esquisito? Para o mundo é, mas para Cristo não. Muitos já passaram seus últimos dias erigindo monumentos para que não viessem a ser esquecidos. O que são pirâmides? São construções belíssimas que mostram... É túmulo. É túmulo. Bonito, mas é túmulo. Poeira só. Pó, mais nada. Hoje sabemos muito sobre as pirâmides, mas pouco sobre os reis. Pouca coisa. Monumentos comemorativos terrenos perdem o significado com o tempo. Quando salvamos uma alma, porém, nós iniciamos um monumento comemorativo vivo numa corrente sem fim. Por quê? Porque essa alma exercerá influência sobre outros que eu, você, não teríamos contato e que, por sua vez, vão influenciar outros e outros. E isso já aconteceu. E isso é verdade. O livro de Atos mostra isso belamente, lindamente. E assim por diante, a corrente perpétua da redenção continuará. Se tivéssemos só mais um ano de vida, o certo seria cuidarmos do futuro da causa do Senhor, do nosso próprio futuro. Lembrando que 1 João 2,17, permanecer eternamente. E o terceiro e último ponto é desenvolver a nossa vida espiritual. Em apenas um ano, a nossa alma estaria entrando na presença de Deus, que é Espírito, é o que diz João 4,24. Em sua presença, só o espiritual será real. A matéria, o corpício nosso, ele vai virar pó. Vai deixar de existir. Para estar pronto para essa
vamos dizer assim, confrontação divina, nós precisaríamos desenvolver a nossa vida espiritual, para que nós nos revestíssemos de incorruptibilidade, de imortalidade, para passar a eternidade com Deus. Duas avenidas para o crescimento espiritual permaneceriam abertas para nós. A primeira é mais pública e está relacionada à vida do corpo, à igreja, como diz Efésios 1, 22 e 23. Deveríamos tentar frequentar todas as oportunidades de estarmos juntos. Ah, mas estar só frequentando não significa nada. Por um lado sim, pelo outro não. Por um lado sim, que eu prefiro pensar de maneira positiva, a minha presença, a sua presença, a nossa presença, estimula o outro. Poxa, o irmão está ali, eu sei que ele está com a vida passando problemas pesados, mas ele está ali. E eu que estou bem, estou achando ruim, não estou vindo. Há o encorajamento, o sustento, o fortalecimento. Devemos estar juntos porque isso é da vontade de Deus que façamos. Hebreus 10, 25. Ah, mas é só Hebreus 10, 25 que fala isso. E precisa de outra coisa mais? É um versículo que fala, mas esse versículo é a palavra de Deus. Então isso deve nos bastar. E porque esses cultos poderiam nos fortalecer espiritualmente. Participaríamos ativamente dos trabalhos da igreja, ficaríamos tristes por não ter desenvolvido nossos talentos e habilidades antes para realizar mais no passado. Sem esperar que nos fosse pedido, deveríamos oferecer voluntariamente nossos serviços, fazendo o que pudéssemos, podendo ouvir Jesus dizer no final de 2025, já que nós iríamos partir, muito bem, servo bom e fiel. Você já imaginou o que é ouvir isso de Jesus? Então, vamos nos esforçar para permanecer eternamente, para poder ouvir isso. A segunda avenida para o desenvolvimento espiritual, ela é mais particular em sua natureza. Deveríamos estudar a Bíblia regularmente. Não teria desculpa para não fazer isso, como estou cansado demais, não consigo achar tempo, nossa. Só que às vezes nós passamos muito mais tempo nas redes sociais, lendo às vezes jornais, assistindo televisão. Não que isso é ruim, mas o excesso exacerbado que tira a visão do que é importante, isso é que é ruim. Isso é que não pode. Mais do que a palavra do Senhor. Com o enfraquecimento do apelo às coisas temporais, já que vamos ter só um ano de vida, seria natural voltar-nos mais e mais para a Bíblia, que fala do que é eterno. Deveríamos ser mais diligentes em nossos estudos, para que pudéssemos ser aprovados por Deus, como diz 2 Timóteo 2,15, como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra, Romanos 10, 17. Então, à medida que a nossa fé fosse crescendo, nós iríamos adquirir mais paz, mais segurança, sentiríamos pôr em nossa agenda não ter incluído um horário para o estudo bíblico no passado. Como cristão, devemos treinar a nós mesmos a pensar como a Bíblia diz que devemos pensar. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é, não contém, ela é. De amar as coisas que Deus ama, odiar as coisas que Ele odeia, esperar pelas coisas que Ele quer que esperemos e não querer as coisas que Ele não quer para nós. A Bíblia fala disso tudo. Tem que ter interesse para descobrir. E finalmente, iríamos querer nos comunicar constantemente com Deus, uma vez que logo nós o veríamos face a face,
Paulo diz como fazer isso: orai sem cessar. Concluindo, essas são as mudanças que eu pensei que nós em fazermos enquanto analisávamos a pergunta: o que aconteceria se tivéssemos só mais um ano de vida? Analisar essa pergunta cuidadosamente vai fazer uma diferença tremenda na nossa vida. A vida é um dom de Deus e devemos viver para a sua glória. Salomão nos ensina o seguinte: quem não leu, deve passar a ler. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mulher, criança, idoso, por aí vai. E ele ainda reforça em Provérbios 19:16: o que guarda o mandamento, guarda a alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Nossa, Cláudio, morre. Não sou eu que estou falando, é Salomão. Em suma, a vida cristã, segundo Tiago, é a conclusão humilde que a vida não é nossa, é emprestada. Fomos comprados por preço e nós pretendemos glorificar a Deus em tudo. 1 Coríntios 6, 19, 20. É uma apreciação do fato de que todas as coisas estão sob o controle do Deus Todo-Poderoso e que a vida só tem sentido quando relacionada com a sua vontade divina. Fora disso, não dá. Mesmo o mundo falando que sim. Qual que é a mensagem de Tiago? É olhar para esse mundo e ter uma perspectiva adequada. É livrar-nos dos prazeres egoístas daqui para compartilharmos bênçãos eternas. É avaliar as nossas almas e as almas daqueles que nos cercam como algo precioso diante do Senhor. É estar buscando a vontade de Deus sobre todas as coisas e ter plena confiança de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, de forma adequada. Que tenhamos um ano de 2025 cheio de muita saúde, muito amor, muita fé, muita fidelidade e principalmente da constante presença do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe abundantemente.